A história da Hispânia romana começa nas chamas da Segunda Guerra Púnica, um confronto entre Roma e Cartago pela supremacia no Mediterrâneo Ocidental. Embora os cartagineses tenham perdido a Primeira Guerra Púnica e cedido alguns territórios importantes, estavam longe de ser derrotados. Eles escolheram a Península Ibérica como novo recurso e base econômica, a partir da qual continuariam a luta. A riqueza das minas de prata da Ibéria permitiu a Cartago manter um grande contingente de mercenários, que constituíam a espinha dorsal do seu exército. Os romanos, naturalmente, compreendiam quão vital era a Ibéria para Cartago e agiram rapidamente para conter a sua expansão, forjando alianças com algumas das tribos locais. Foi o ataque a Sagunto, uma cidade aliada de Roma, que desencadeou o início da Segunda Guerra Púnica. E foi na frente ibérica que o desfecho da guerra acabaria por ser decidido. Apesar do ataque audacioso e devastador de Aníbal, atravessando os Alpes e penetrando profundamente em território inimigo, a sua campanha não foi vista em Cartago como um movimento decisivo na guerra. Durante os 15 anos que passou na Itália, Aníbal recebeu reforços de sua terra natal apenas uma vez. Cartago concentrou as suas principais forças na Ibéria, determinada a mantê-la a qualquer custo, plenamente ciente de que, sem ela, a guerra estaria perdida. Assim, apesar da bem-sucedida invasão de Aníbal à Itália, os romanos, conforme planejado, enviaram suas forças para a Ibéria naquele mesmo ano, 218 antes da Era Comum. Quineu Cornélio Cipião, tio daquele que viria a ser o futuro conquistador de Aníbal, Cipião Africano, desembarcou na cidade de Empório, na costa do que hoje é a Catalunha, com 2 legiões. Logo foi acompanhado pelo irmão, o antigo cônsul Públio Cornélio Cipião, que já havia sofrido uma derrota às mãos de Aníbal. Os irmãos rapidamente asseguraram uma posição firme na costa ibérica e lançaram operações militares contra os cartagineses, que eram liderados pelos irmãos de Aníbal, Asdrúbal e Magão. Os romanos capturaram Tarraco pela primeira vez, que se tornou a sua principal base e, mais tarde, a cidade principal de toda a península. Em seguida, realizaram um ataque bem-sucedido contra Sagunto, aliada dos inimigos, após o qual muitas tribos locais mudaram de lado e passaram a apoiar Roma. A frota de Asdrúbal, que havia tentado impedir a transferência das tropas romanas da Itália, também foi derrotada. Depois, no ano 215 a.C., o próprio Asdrúbal foi vencido em terra firme. Honrai o legado da conquista. Uni-vos a nós e forjai a história. Numa batalha nas margens do rio Ebro, ele empregou as mesmas táticas que Aníbal utilizara em Canas, mas desta vez, os romanos conseguiram romper o centro do exército cartaginês. No geral, a conquista da Ibéria estava a correr melhor do que o esperado, e os romanos começaram a acreditar na vitória cedo demais. No ano 211 a.C., Cartago conseguiu conquistar o apoio das tribos ibéricas e, com a ajuda delas, desferiu um poderoso contra-ataque. Ambos os Escipião caíram em combate, e os romanos foram repelidos para além do rio Ebro. Entretanto, as forças romanas na Itália recuperaram-se das suas derrotas e começaram a empurrar Aníbal para o sul da Península dos Apeninos. Com as tropas agora liberadas, Roma voltou a enviá-las para a Má Ibéria, desta vez sob o comando de Cipião Africano. Foi apenas com a chegada deste general excepcional que o rumo da guerra começou finalmente a mudar. No ano 209 a.C., Cipião avançou rapidamente para o sul e lançou um ataque surpresa contra a principal cidade inimiga na Ibéria, Nova Cartago. Asdrúbal não conseguiu chegar à cidade a tempo de prestar auxílio e foi então derrotado por Cipião numa batalha decisiva. Depois disso, com os remanescentes do seu exército, marchou para o norte com a intenção de unir forças com Aníbal, mas foi morto em combate ao entrar na Itália. O ato final da campanha ibérica foi a tomada da cidade de Gades. Os combates então deslocaram-se para o norte de África, onde Cipião derrotou o próprio Aníbal e conquistou o título de Africano. Assim terminou a Segunda Guerra Púnica. Todos os territórios de Cartago na Península Ibérica passaram agora para o domínio romano, mas apenas em teoria. Na prática, Roma ainda precisava arrancar a maior parte da Península Ibérica das mãos dos povos nativos.
As tribos celtibéricas nas regiões centrais e setentrionais mantiveram-se independentes, assim como os lusitanos que habitavam o que hoje é Portugal. No ano 197 a.C., os territórios sob domínio romano foram divididos em duas províncias, Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior, cada uma governada por um pretor cujo mandato durava 1 ano. Nessa altura, porém, os domínios de Roma na península já estavam mergulhados em rebelião. Logo se tornou necessário que o cônsul Marco Pórcio Catão, o mesmo que celebrizou a frase "Cartago deve ser destruída", viesse em auxílio dos pretores. Juntos conseguiram reprimir a revolta, e Catão chegou até a celebrar um triunfo após o ocorrido. Mas mal havia retornado a Roma, a insurreição reacendeu-se mais uma vez. A situação era grave. Os romanos estavam apenas tentando manter o que já possuíam. Qualquer conversa sobre campanhas para o interior da península estava fora de questão por enquanto. A paz chegou à Hispânia Citerior apenas em 179 a.C., após uma vitória romana na Primeira Guerra Celtibérica. Quanto à Hispânia Ulterior, os acontecimentos ali seguiram uma trajetória semelhante, só que sob condições ainda mais duras para os romanos. As revoltas lusitanas transformaram-se numa guerra brutal, em que os generais romanos fracassaram repetidamente em derrotar as principais forças inimigas. Quando as batalhas se voltavam contra eles, os lusitanos recuavam rapidamente, muitas vezes atraindo os perseguidores para armadilhas. Roma chamou reforços da Hispânia Citerior e acabou por lançar um ataque traiçoeiro contra os lusitanos após assinar um tratado de paz com eles. Mas nem isso conseguiu quebrar a sua resistência e continuaram a sua campanha de guerrilha. Os romanos conseguiram eliminar o líder rebelde Viriato, subornando aqueles que lhe eram mais próximos. Entretanto, a Segunda Guerra Celtibérica já tinha seguido o seu curso, e mal terminara a Guerra Lusitana, irrompeu a Terceira Guerra Celtibérica, ou Guerra de Numância. O último símbolo da resistência local em grande escala à conquista romana foi a cidade de Numância, cujos habitantes preferiram o suicídio coletivo à rendição ao inimigo. Com o fim das guerras celtibéricas, iniciou-se um período de consolidação pacífica. Alguns povos, incluindo os lusitanos, rebelavam-se periodicamente, mas já nada podia impedir os romanos de conquistar plenamente a península. Nas regiões mais desenvolvidas ao longo das costas sul e leste, o modo de vida romano tornou-se bastante difundido. Uma parte significativa da população local adotou nomes romanos. Ao mesmo tempo, as colônias gregas e fenícias, devido às suas culturas avançadas, permaneceram em grande medida resistentes à romanização. O mesmo acontecia com os habitantes nativos das zonas montanhosas das regiões centrais. Embora, no caso deles, isso se devesse ao isolamento em relação aos principais centros urbanos. As guerras civis da República Romana, que acabaram por transformá-la num império, também afetaram profundamente a Hispânia. Quando a guerra irrompeu em 83 a.C., entre os partidários de Sula e Caio Mário, Quinto Sertório, seguidor deste último, assumiu o controle na Espanha. Embora as forças de Sula o tenham expulsado inicialmente, ele conseguiu retornar 1 ano depois com o apoio dos recém-rebeldes lusitanos. Sertório decidiu transformar os seus territórios num estado independente, em oposição direta à Roma de Sula. Ele instituiu um senado inspirado no romano, nomeou pretores e questores, e chegou até a firmar uma aliança com Mitrídates VI Eupátor, rei do Ponto e inimigo de longa data de Roma. A sua capital ficava na cidade de Osca. Entre a população local, Sertório gozava de grande popularidade, graças à sua coragem pessoal e ao tratamento indulgente dispensado aos povos nativos. Até 75 a.C., ele conseguiu repelir todas as forças enviadas contra si. Roma chegou a temer uma nova incursão vinda da Hispânia através dos Alpes, não poupando esforços nem recursos na campanha para derrotar Sertório. O esforço de guerra foi liderado pelo jovem e ambicioso Queneu Pompeu, para quem esta era uma oportunidade de ouro para conquistar renome. Em algumas batalhas, Sertório chegou até a derrotar Pompeu,
Mas a guerra prolongada exauriu os recursos do seu estado, e logo surgiu uma conspiração entre os seus oficiais mais próximos. Desta vez, os romanos nem sequer precisaram recorrer a subornos. Após o assassinato de Sertório, Pompeu derrotou facilmente os rebeldes desunidos. Apesar de seu caráter destrutivo, a guerra marcou mais uma etapa na romanização da península. Ao participarem da Guerra Civil, os ibéricos foram integrados, de uma forma ou de outra, à vida do futuro império, enquanto generais romanos concediam cidadania em massa aos habitantes locais como recompensa. Ao longo de sua carreira meteórica, Júlio César serviu como governador ou propretor da Hispânia Ulterior, onde, com sua energia característica, esmagou os últimos focos de resistência. E com o início de uma nova guerra civil, ele partiu mais uma vez para a Espanha para neutralizar os apoiantes de Pompeu. Foi ali que ocorreu a batalha final desta guerra, na qual César derrotou o filho do seu antigo rival, Quineu Pompeu, o jovem. Finalmente, sob Augusto, 200 anos após o desembarque de Cipião na península, os últimos territórios ibéricos independentes no norte foram subjugados, inaugurando uma longa era de paz e prosperidade em toda a região. Um componente vital do desenvolvimento econômico da Espanha foi a rede de estradas que ligava as províncias à capital. A mais famosa delas era a Via Augusta. Era larga o suficiente para permitir que duas carroças passassem uma pela outra com facilidade. Ramificavam-se desta principal artéria comercial estradas regionais menores. Novas cidades surgiam e as antigas cresciam e se expandiam nos principais pontos de intercâmbio ao longo dessa rede. As maiores dessas eram Córdoba, Tarraco e Nova Cartago, cada uma abrigando entre 20 mil e 30 mil habitantes. Como em outras cidades, assistiu-se à construção de anfiteatros, à edificação de fóruns e à implantação de aquedutos. Entre eles, destaca-se o monumental aqueduto de Segóvia, notável pelo seu extraordinário estado de conservação. No 27º ano antes da Era Comum, foi realizada uma reforma administrativa que dividiu os domínios ibéricos de Roma em regiões mais fáceis de administrar. As províncias da Lusitânia, Hispânia Tarraconense e Bética foram estabelecidas. Esta última tornou-se uma grande produtora de azeite e do famoso molho romano antigo garum, feito através da fermentação de peixe. Durante o reinado de Augusto, estima-se que a população da Espanha estivesse entre 5 e 6 milhões. Veteranos de inúmeras guerras foram assentados na península. Uma colônia chamada Augusta Emérita, atual Mérida, foi fundada especificamente para eles. Conserva mais monumentos romanos do que qualquer outra cidade em Espanha. Sob o imperador Vespasiano, a cidadania latina foi concedida a todos os habitantes da Espanha, embora a cidadania romana só lhes fosse estendida no ano 212, pelo Édito de Caracalla. A presença militar na região, devido ao seu afastamento de fronteiras perigosas, era escassa. A única legião estacionada nas 3 províncias, a 7ª Gémina, estava aquartelada na cidade de Leão, cujo nome deriva da palavra legião. Entre as figuras de destaque da cultura, sobressai o filósofo Sêneca, mentor e preceptor do imperador Nero, e naturalmente a Espanha é célebre como terra natal dos grandes imperadores romanos, Trajano e Adriano. Ambos nasceram em Itálica, uma cidade fundada por Cipião Africano para os seus soldados. Sob os seus reinados, a romanização atingiu o seu auge, penetrando gradualmente até aos recantos mais remotos das regiões do norte. Ao mesmo tempo, o cristianismo já havia chegado à península durante o 1º século de sua existência. Segundo a tradição, os apóstolos Tiago e Paulo visitaram a Espanha. Os restos mortais de São Tiago ainda se encontram preservados na Catedral de Santiago de Compostela, que é o destino final da principal rota de peregrinação da Europa. Durante a crise do 3º século, a Espanha manteve-se uma região relativamente tranquila. Com apenas um pequeno contingente de soldados ali estacionados, as tropas na Espanha não proclamaram seu próprio imperador, como fizeram as legiões em muitas outras províncias. Ainda assim, a crise teve, de fato, impacto na situação econômica da península. O enfraquecimento geral do poder militar do império, atormentado por constantes guerras civis,
também permitiu que tribos germânicas chegassem à Hispânia. Esta foi a primeira incursão desse tipo desde a invasão dos cimbros e teutões, lá no longínquo segundo século a.C. Após romperem a fronteira do Reno, os francos e os alamanos avançaram para o sul através da Gália e saquearam Tarraco. Isto foi uma espécie de prenúncio da invasão maciça dos suevos, alanos e vândalos no V século, quando a Espanha se tornou uma das primeiras províncias a separar-se completamente do colapsante Império Romano do Ocidente. Essas tribos foram posteriormente expulsas da península pelos visigodos, que ali fundaram o seu próprio reino. Grandes feitos merecem testemunhas. Inscreva-se e marche com a história conosco.